Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para fazer nossa primeira aula do Bora Rejuvenescer. A gente vai falar sobre um assunto hoje que é muito interessante, que é qual? Telômeros. O que Telômeros. são telômeros e como os telômeros ajudam no processo de rejuvenescimento? Então, o que são telômeros? Fala aí, daquele jeitinho bem Daquele top. jeitinho bem científico, né? Exato. Então, telômeros, guarda essa, hein? São segmentos repetitivos de DNA não codificantes que vivem na extremidade dos cromossomos. Entendeu? Nem eu. Traduz aí. Então, olha só, gente, dentro das nossas células, cada uma das células do nosso corpo tem um elemento lá dentro chamado cromossomo. E esse elemento ele ajuda a fazer o quê? A divisão das células. No finalzinho mesmo dos cromossomos tem esse elemento chamado telômero. Exatamente. E os telômeros, quando eles estão saudáveis, eles ajudam a proteger o quê? O cromossomo. Qual é a função do cromossomo? Atuar nessa divisão celular. Por que a divisão celular? Ajuda na renovação das células. Células renovadas, menos envelhecimento. Agora, o que acontece? O telômero, quando ele vai encurtando, ele vai perdendo essa função de proteção do cromossomo. E com isso, quando ele está com o telômero bem curtinho, o cromossomo ele para de se dividir e com isso a gente tem o início do processo de envelhecimento. Exatamente. E por que a gente está falando isso, né? Pois é. A O gente que tem isso tem a ver com O que isso tem a ver, né? Mostra aí pro pessoal que está assistindo. Tem um livro muito interessante que a gente quer trazer como uma indicação também para vocês, que se chama O Segredo Está nos Telômeros. Esse livro foi escrito por duas doutoras, né? Que é a doutora Elizabeth Byrne, que é uma bióloga molecular, e pela doutora Elissa Epel, que é uma psicóloga da área da saúde. Inclusive, as duas foram ganhadoras do Prêmio Nobel de Medicina, né? Então, resumidamente, o que o livro fala pra gente, né? O que elas trazem de interessante? Que os telômeros, ou seja, esses filamentos lá no finalzinho dos nossos cromossomos, eles determinam o ritmo do nosso envelhecimento. Então vamos imaginar aqui duas pessoas, assim como elas dão um exemplo no livro, né? As duas pessoas são cronologicamente da mesma idade, ou seja, elas têm a mesma idade, nasceram no mesmo ano. Só que, enquanto uma pode ter o aspecto de mais envelhecida, a outra pode ter um aspecto de mais nova. Novinha. Ou seja, o aspecto fisiológico, ele é aparente nessas duas pessoas, né? As pessoas falam que ele te parece mais novo do que ele te é, por isso que eu fiz assim. E o que elas trazem de inovador? Além do livro ser muito bacana e inovador no sentido das pesquisas serem inovadoras, e é um livro que tem profundidade do tema, mas ao mesmo tempo didática e fácil de ler, dá mais curiosidade, né, de saber o próximo capítulo. Qual é a questão que elas trazem também como uma inovação? A gente pode encarar o processo de envelhecimento de duas formas. Uma mais tradicional e antiga, que é aquela relacionada à genética e biológica, mais engessada, que o envelhecimento ele é determinado pela nossa genética e isso está fora do nosso controle. E uma que é a que elas estão comprovando e propõem, inclusive, que é o envelhecimento determinado pela nossa forma de pensar e nossa forma de viver. E que isso atua na nossa saúde celular. E isso está no nosso controle, né? Isso está no nosso controle. E esse é um ponto muito interessante, que é, na verdade, o mais disruptivo do livro e da pesquisa delas, né? O ritmo do envelhecimento ele não tem a ver só com a genética, mas também tem a ver com outros elementos, como, por exemplo, os relacionamentos sociais que a gente tem, o meio ambiente em que a gente vive, o estilo de vida que a gente tem, as reviravoltas que acontecem no nosso destino e, acima de tudo isso, a forma como você reage a tudo isso. Então a gente pensou de trazer, assim como elas trazem também no livro, de uma forma bem didática, né? Pois é. O elemento do cadarço. Do cadarço. Ao longo do livro vocês vão ver que tem várias imagens do cadarço. E por que elas trazem o cadarço? O cadarço aqui, elas colocam como exemplo o seguinte. Tá vendo essa ponta aqui que protege o cadarço? Que eu já esqueci o nome de novo. Agulheta. Agulheta. Eu esqueço toda hora. Então tá, você sabia que o nome disso é agulheta? Agulheta. Agulheta. Então, a agulheta, ela protege o cadarço. De quê? De se desfiar, de se esgarçar. Então, vamos supor que isso aqui seja o cromossomo. O telômero é a agulheta. O telômero, ele protege o cromossomo dele fazer as funções dele, que é da divisão e renovação celular. Isso é uma das funções do cromossomo, tá? Aqui a gente está focando na questão do telômero. Agora vamos supor que a agulheta do teu cadarço
ela acabe sendo cortada ou desfiada, enfim. Olha o que acontece com o teu cadarço. Perde a proteção, a gente nem consegue colocar lá mais no buraquinho do tênis. Isso acontece com o telômero também. Quando o telômero ele fica curtinho, a ponto de não proteger mais o cromossomo ele para de se dividir e de renovar. Exatamente. E para o telômero ficar protegido, tem uma substância chamada telomerase que faz essa proteção. Então, quando o cromossomo está atuando ali naquela divisão da célula para se multiplicar, a telomerase ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a proteção e ela vai fazer o prolongamento desse telômero, né? Então, a gente também trouxe aqui um outro elemento para ilustrar. Olha só, esse cadarço aqui que a gente pintou com duas cores, né? Um vermelhinho e o azul. Fala, Mandinha. Então vamos lá. Vamos supor aqui, ó, que o azulzinho seja os elementos ligados mais à parte emocional, à maneira da gente pensar. E os elementos vermelhos aqui, ligados mais à parte física. Então, o Wallace vai falar um pouquinho dos elementos azuis, eu vou falar dos vermelhos. Exatamente. O que faz o encurtamento do telômero? O que a gente, na verdade, consegue fazer para impedir o encurtamento, né? Que é o processo de envelhecimento acelerado, né? A gente pensar o quê? Em reformular o nosso ponto de vista, ressignificar, reagir de forma mais positiva nas situações do dia a dia, né? Técnicas também que reduzam o estresse. Aqui a Amanda fazendo a proteção do telômero, ó. Aumentando a proteção do telômero. Então a gente vai procurando técnicas que reduzam o estresse, técnicas que ajudem na meditação, na oração, coisa que a gente até já falou na nossa live sobre espiritualidade. Exatamente. Né? Técnicas de relaxamento. E emoções e autoconhecimento também. Exatamente. E coisas que a gente pode fazer também que são o seguinte, buscar ter relações mais saudáveis com as pessoas. E evitarmos relações que são tóxicas. E além disso, também tem outras coisas, né? Exatamente. E por que isso, né? Porque isso atua no nosso bem-estar. O nosso bem-estar ele vai determinar essa questão da saúde dos telômeros. Quais são as outras ações? As relacionadas à nossa parte física, que a gente também falou nas nossas lives. Movimento, alimentação. Então, fazer atividade física regular, principalmente aquelas que atuam no fortalecimento cardiovascular, como as aeróbicas. Ter uma alimentação rica em ômega 3 e fibras também, alimentos integrais e reduzir alimentos industrializados. Que aí assim, ó, a gente consegue ter o prolongamento aqui, ó, da parte relacionada à parte física. Mais proteção para o telômero e retardamento do processo de envelhecimento precoce. E mais importante do que isso, que elas também colocam no livro, né? Às vezes a gente pode se preocupar, né? Mas essa carga genética que a gente já recebe dos nossos pais, se esses telômeros forem mais curtinhos, a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso e prolongar, né, o nosso processo de rejuvenescimento. Pois é, né? rejuvenescimento. Então elas dizem que dá para a gente fazer sim. Então a gente pode até receber telômeros mais curtos, só que através de atitudes efetivas, como algumas dessas que a gente comentou aqui... E que a gente vai falar também no Bora. Também, né? A gente consegue fazer o quê? Manter a estabilidade dos telômeros e até fazer com que o legado celular, ou seja, a contribuição que a gente influencia nas células, seja passada para as próximas gerações também. Isso é muito importante, porque pensa para quem quer ter filhos ainda, ou que já tem, enfim... os nossos pais não tinham essa consciência, esse acesso que a gente tem à informação de como ter mais bem-estar, e a gente vinha de uma cultura de mais excesso de trabalho, estresse, preocupações. Hoje a gente tem mais acesso ao conhecimento de situações que possam melhorar o nosso pensamento e promover uma melhor saúde. Isso significa o quê? Que se a gente tiver telômeros mais saudáveis, as próximas gerações também terão. Exatamente. E isso se casa exatamente com os elementos do Bora, né? Pois é. Como é que isso atua, né? Por que Amanda e o Wallace estão falando disso? Se observarmos, os elementos do Bora, eles são todos ligados a esses elementos que ele te falou que levam à melhoria da saúde dos telômeros. Então, quais são os 8 elementos do Bora? Alimentação, movimento e descanso, emoções e autoconhecimento, sociabilidade e relacionamentos, criatividade e sexualidade, direito e finanças, espiritualidade, que é uma das principais bases, moradia. E moradia. Então, dentro desses 8 elementos, se vocês observarem dentro das nossas lives e tal, a gente dá muitas dicas de como melhorar esse processo, e isso ajuda comprovadamente a
a telomerase, a produção da telomerase e aos telômeros. Então, assim, bora rejuvenescer mesmo, Exatamente. comprovado cientificamente. Exatamente. E uma coisa que as autoras deixam claro no livro pra gente, né? Envelhecer é um processo dinâmico, ele vai acontecendo ao longo do tempo, mas que ele pode também ser acelerado ou pode ser retardado. Em alguns aspectos, até elas dizem, pode até mesmo ser revertido. De acordo com o quê? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Vejam que coisa disruptiva que elas trouxeram, né? Exatamente. Ou seja, as nossas células, as suas células, elas são totalmente obedientes a você. E muitas vezes as suas células estão até ouvindo seus pensamentos, Mas né? com certeza. A gente poderia dizer dessa forma, né? Com certeza, elas são tudo fofoqueiras. Então, assim, se liga, pensa. Faz o que você manda. Faz tudo que. Elas são obediente fofoqueira, sabe? Tudo que você tá falando, fazendo, pensando. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada pelo seu tempo de ouvir a gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte, porque isso ajuda a divulgar a nossa mensagem do Bora Rejuvenescer. E procura a gente nas outras redes, né? Exatamente. A gente também tá não só no YouTube, mas também em outras redes. Procura a gente lá que vai ter bastante conteúdo bacana pra gente discutir, tá bom? obrigada. Obrigado e saúde. Fechou.